Francisco Filho ao vivo. Nós vamos falar agora sobre a prisão do acusado de matar o empresário Nicolau Aquim. Notícia que nós trouxemos ontem aqui no jornal O Dia News. O Francisco Filho trouxe a notícia em primeira mão aqui no jornal O Dia News. Francisco Filho, você deu a notícia em primeira mão, foi para Timon, o que você acompanhou lá? É verdade, mais uma vez, boa tarde a todos. Após a nossa passagem aqui, entramos ao vivo para falar da prisão do Vitor Medina, nós se dirigimos até a cidade de Timon, lá na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Lá quem está cuidando do caso é a delegada Nayana Miller, ela que falou para a gente que todos os envolvidos já estão presos. No caso, 3 presos e um menor. Ele seria um dos executores, que foi lá no beco, e pelo basculante atingiu o Nicolau com cerca de 7 disparos de arma de fogo. O Medina, viu, Douglas? Ele já havia sido preso na residência dele no início do ano com uma pistola 380. Ele pagou fiança e saiu. A arma foi periciada e foi confirmada que não foi essa a utilizada. Então, o inquérito já foi concluído, todas as pessoas envolvidas presas e agora todos eles já estão, no caso, presas, 3 pessoas e um apreendido lá mesmo na cidade de Timon. Eu fui lá e acompanhei de perto a chegada e também a saída, a prisão do Vitor Medina, 19 anos de idade, o último desse crime que chocou a cidade de Timon, aqui também em Teresina, do Nicolau Aquim, no último dia 18 de novembro. Vitor Samuel Medina da Silva, 19 anos de idade, se entregou à polícia no início da tarde dessa quinta-feira na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. O suspeito se apresentou juntamente com um advogado. A nossa equipe de reportagem, o advogado nos contou que não há provas suficientes que seu cliente teria participação na morte do empresário Nicolau Aquim. Não existe nenhum elo de ligação entre o fato ocorrido e o próprio Medina. Essa demora em se apresentar à justiça foi por isso, Realmente a família recebeu ali ameaças, Não se sabe de onde veio essas ameaças, mas se sentiu ameaçado e por conta disso se resguardou para apresentar o garoto só agora. No mês de janeiro, Medina havia sido preso em sua residência, portando uma pistola 380. A perícia constatou que não era a arma utilizada na morte do jovem empresário. Já a versão da polícia conta que Medina foi um dos autores dos disparos contra a vítima. Ele já estava com o mandado de prisão preventiva e que os policiais já estavam à procura dele nos estados do Mato Grosso e São Paulo, onde o jovem encontrava-se escondido. Quando a gente chegou à autoria, de fato, foi representado pela prisão preventiva dele, foi decretada. A princípio, desde o dia que ele foi conduzido para cá, já se evadiu do município de Timon. E durante esses meses a gente teve acompanhando mais ou menos o local onde ele esteve, Ele teve foragido no Mato Grosso, ele teve por São Paulo, a gente tentou efetuar a prisão dele em São Paulo, mas a gente não conseguiu. E a gente acredita que ele tenha voltado para cá, para a cidade de Timon há um mês ou mais, pouco mais de mês. E a gente já vinha alinhando, com os advogados dele a apresentação dele e hoje aconteceu. Recentemente, Medina voltou para a cidade de Timon. De acordo com as informações levantadas no inquérito, Medina e o menor de idade teriam sido contratados por um empresário e ex-sócio de Nicolau, Alberto Ribeiro Soares Filho, para executar o crime. Além de uma quantia em dinheiro, ambos teriam recebido também do mandante o revólver usado para assassinar o empresário. A polícia também já concluiu o inquérito. Ao todo, 3 pessoas foram presas e um menor apreendido. Nicolau Aquim III foi morto com 7 tiros na madrugada de 18 de novembro de 2022, no bairro Parque São Francisco, em Timon. A vítima estava na cozinha de casa, bebendo água, quando recebeu os disparos. O assassino estava no beco da casa e atirou contra Nicolau pelo basculante da residência. A vítima
era filho do promotor de justiça aposentado Nicolau Alquim e sobrinho da ex-prefeita de Timon, Socorro Alquim. Agora eu digo, viu, Douglas, o cara é um profissional, porque você está no basculante, né, e apontar uma arma e acertar, infelizmente, um profissional aí do mal que acabou matando e tirando a vida do jovem empresário lá na cidade de Timon. Ontem mesmo ele se dirigiu para uma penitenciária onde encontra-se preso e agora à disposição da justiça. Uma questão que eu queria tratar com você, aliás, Sim. duas questões em Por favor. especial. Foi confirmado realmente que havia, eles eram sócios, enfim, não sei, tinham negócios em comum, e isso poderia ter motivado o homicídio? Olha, no início da investigação, nós acompanhamos de perto, realmente houve uma situação onde que a vítima e um dos acusados, eles tinham um elo, né? Eram amigos, empresários, e por conta de terrenos e até mesmo de venda de terrenos lá mesmo naquela cidade e de valores envolvidos, teriam mexido um com o outro. Nisso houveram ameaças e também outros tipos de situações que pudessem comprometer, até mesmo, claro, o que aconteceu, a vida de um deles. No caso, o Nicolau acabou sendo assassinado e isso foi levantado lá no início. A polícia não quis dar muitos detalhes também sobre essa situação do que teria envolvido, o envolvimento deles todos até a morte do Nicolau, Douglas. Outra questão, eu queria que você aproveitasse, já que a gente está tratando do caso, você falou, antes de entrar ao vivo, de que a mãe dele, do autor do crime, foi muito clara em dizer, olha, prejudicou a família inteira, porque a família teve que vender lojas, vender o que tinha, porque passaram a ser ameaçados, né? Quais foram os detalhes que ela repassou a você sobre essas ameaças? Começaram desde quando? E a partir de que momento a família decidiu deixar Timon e seguir para outros estados? Olha, na porta da delegacia ela contou tudo. Ela teve esse filho, né, o Vitor Medina, ainda jovem. Ela é uma mãe muito jovem ainda. O Medina não foi criado por ela, foi criado pela avó e ele tem TDAH. Certo? Ele tem esse problema que ela cuidou bastante e disse, olha, Francisco, meu filho é um doce, né? Se você o empurrar, ele cai, ele não diz nada, se você ameaçar, ele não diz nada, então eu não acredito que o meu filho fez isso, mas já havia sido preso com uma pistola 380. Depois do que aconteceu, eles sofreram realmente ameaças de morte, tiveram que vender alguns bens, inclusive lojas, e se mudarem para outra cidade, outro estado, até mesmo por conta dessa situação. Ela aproveitou e, com medo, né, levou até mesmo a filha do Medina, uma criança ainda de colo, e ela está aterrorizada. E ela falou mais, eu prefiro meu filho preso, guardadinho lá na cela, do que solto e possivelmente sendo assassinado aí por criminosos. Só se pode imaginar, quando se fala num assunto como esse, só se pode imaginar que é algum tipo de retaliação, né? Porque aí não tem outra justificativa. Agora, veja a atitude, né? Comete-se o crime, ele tira a vida do empresário, né? E aí foi um crime em que ele teve acesso à residência da vítima, mostrando que tinha, obviamente, conhecimento do dia a dia da vítima. Ele não teve dificuldade nenhuma em entrar na residência, atirou, matou a vítima em casa, e aí tem as consequências jurídicas, obviamente, e agora as consequências, como você está narrando, na vida da família dele, da filha, que é uma criança de colo, e são consequências que não vão cessar, consequências negativas que não vão cessar da noite para o dia.